Nos últimos anos, a vida de Abe Hansel e Brittany Hansel voltou a circular com intensidade nas redes sociais, muitas vezes envolta em interpretações exageradas e informações sem verificação. Em meio a postagens anônimas, recortes fora de contexto e discussões em fóruns, a história das duas passou a ser comentada como se estivesse sempre à beira de um grande desfecho, quando na realidade se trata apenas da vida cotidiana de duas mulheres adultas. Esse tipo de fenômeno não é novo na era digital. Figuras conhecidas frequentemente se tornam alvo de especulação, onde pequenas informações ganham proporções distorcidas em questão de horas. No caso das gêmeas, qualquer foto ou menção simples é suficiente para gerar narrativas completas construídas por desconhecidos. O mais importante, porém, é entender que por trás do ruído online existe uma realidade muito mais simples e humana. Abe e Brittany não vivem dentro dessas histórias inventadas, mas sim dentro de rotinas reais, com trabalho, responsabilidades e relações pessoais. A distância entre o que é publicado e o que é vivido cresce justamente porque a internet tende a preencher lacunas com suposições. Assim, a narrativa pública muitas vezes se torna um reflexo mais da curiosidade coletiva do que da realidade delas. Esse contraste é essencial para compreender como histórias reais podem ser facilmente distorcidas quando passam pelo filtro das redes sociais. Rotina adulta e vida profissional construída com estabilidade. Ao contrário da imagem sensacionalista que muitas vezes circula online, Abe e Brittany construíram uma vida adulta marcada por estabilidade e trabalho. Elas atuam na área da educação, onde exercem funções com responsabilidade e dedicação, convivendo diariamente com alunos e colegas. Essa escolha profissional reflete um caminho consistente de autonomia, no qual ambas desenvolveram uma rotina estruturada e independente de qualquer narrativa pública sobre suas vidas. O ambiente escolar, por natureza, exige organização, paciência e colaboração, características que elas incorporaram ao longo dos anos. No dia a dia, o foco não está em curiosidade externa, mas em tarefas reais, planejamento de aulas, interação com estudantes e participação em atividades acadêmicas. Como qualquer profissional, enfrentam desafios comuns da carreira, mas também experiências gratificantes ligadas ao ensino. O mais relevante é perceber que sua identidade profissional não é definida por sua condição física, mas por suas competências e escolhas pessoais. Isso ajuda a desconstruir a ideia de que suas vidas são centradas na excepcionalidade. Dentro desse contexto, Abe e Brittany demonstram que a normalidade não precisa seguir um padrão único. A vida adulta delas é construída com base em trabalho, rotina e relações sociais, elementos que formam a base de qualquer trajetória estável e significativa. Como rumores nascem e se espalham sem controle. O caso de Abe e Brittany também revela como rumores podem surgir de forma quase instantânea e se espalhar sem qualquer verificação. Em muitos casos, uma simples publicação em redes sociais pode ser reinterpretada, traduzida e compartilhada centenas de vezes, até perder completamente sua origem. Nesse processo, informações incompletas ganham aparência de verdade, especialmente quando são repetidas por diferentes perfis. Esse fenômeno é amplificado pela curiosidade natural do público em relação a figuras conhecidas. Quando o assunto envolve pessoas que já chamaram a atenção da mídia no passado, qualquer detalhe tende a ser ampliado. No entanto,
Isso não significa que haja fatos novos ou acontecimentos extraordinários. Muitas vezes, trata-se apenas de interpretações ou suposições sem base concreta. O impacto disso vai além da simples curiosidade. Ele afeta a percepção pública e cria narrativas paralelas que não correspondem à realidade. No caso das gêmeas, isso se torna ainda mais sensível, pois envolve suas vidas pessoais e profissionais. Por isso, compreender o funcionamento da desinformação é essencial para diferenciar o que é fato do que é construção coletiva da internet. Uma história conhecida desde a infância, mas frequentemente mal compreendida. Desde o nascimento, Abby e Brittany foram apresentadas ao mundo como um caso raro de gêmeas siamesas, o que naturalmente despertou atenção médica e pública. No entanto, ao longo dos anos, essa atenção muitas vezes ultrapassou os limites da curiosidade respeitosa e passou a se transformar em interpretações simplificadas sobre suas vidas. A história delas sempre foi mais complexa do que qualquer manchete poderia resumir. O que começou como acompanhamento médico e interesse científico acabou se tornando, em parte, um símbolo midiático. Mas por trás disso, existiam duas crianças crescendo, estudando e desenvolvendo suas próprias personalidades. A narrativa pública nem sempre acompanhou essa evolução, permanecendo presa a imagens antigas e conceitos simplificados. Com o tempo, ficou evidente que a realidade delas não se encaixa em rótulos fáceis. Elas não são personagens de uma história extraordinária contínua, mas pessoas com trajetórias comuns em muitos aspectos da vida adulta. Esse contraste entre percepção pública e realidade vivida é uma das marcas mais consistentes de sua história. Infância, decisões familiares e cuidados essenciais. A infância de Abby e Brittany exigiu decisões importantes por parte da família, sempre com foco em bem-estar e qualidade de vida. Desde os primeiros anos, houve acompanhamento médico cuidadoso e constante, não como forma de definir limites, mas de garantir segurança e desenvolvimento saudável. Em situações assim, cada escolha envolve ponderação entre riscos e possibilidades, algo que famílias e médicos precisam enfrentar juntos. O mais significativo nesse processo foi o fato de que a família buscou priorizar a vida das duas como indivíduos, evitando decisões baseadas apenas em previsões externas. Isso significou construir uma rotina possível dentro das circunstâncias, respeitando o desenvolvimento natural de cada etapa da infância. Com o tempo, ficou claro que o crescimento delas não era apenas uma questão médica, mas também emocional e social. A infância foi marcada por adaptação, aprendizado e convivência, sempre dentro de um ambiente que buscava a normalidade possível. Essa base foi fundamental para que pudessem crescer com estabilidade e segurança. Aprender a viver em cooperação constante. Um dos aspectos mais únicos da vida de Abby e Brittany é a forma como desenvolveram cooperação constante em praticamente todas as ações do dia a dia, desde movimentos simples até decisões mais complexas. Tudo exige sincronização e entendimento mútuo. Isso não é apenas uma questão física, mas também emocional, já que envolve respeito ao ritmo e às escolhas de cada uma. Com o tempo, essa dinâmica se tornou natural. O que inicialmente exigia esforço consciente passou a fazer parte da rotina de forma quase automática. Ainda assim, isso não elimina a necessidade de comunicação constante, já que qualquer mudança no cotidiano precisa ser ajustada entre ambas. Essa convivência mostra um nível profundo de adaptação humana. Em vez de ser vista apenas como uma limitação, ela também pode ser entendida
como uma forma diferente de organização da vida. A cooperação entre elas não é extraordinária no sentido sensacionalista, mas sim um processo construído ao longo de anos de convivência e aprendizado, educação, juventude e construção de identidade. Durante a juventude, Abe e Brittany passaram por experiências educacionais que ajudaram a moldar suas identidades individuais e compartilhadas. A escola e a universidade não foram apenas espaços de aprendizado acadêmico, mas também ambientes de socialização, onde puderam desenvolver amizades e explorar interesses pessoais. Esse período foi essencial para que cada uma fortalecesse sua própria voz dentro da dinâmica que compartilham. Embora vivam em constante cooperação, elas também possuem pensamentos e perspectivas distintas, algo que se torna mais claro em ambientes sociais e educacionais. A formação acadêmica contribuiu para que construíssem uma base sólida para a vida adulta, especialmente na área em que atuam profissionalmente. Mais do que títulos, essa fase representou crescimento pessoal, amadurecimento emocional e desenvolvimento de independência. É nesse contexto que a identidade delas se consolida como algo multifacetado, além de qualquer definição simplificada. Vida adulta e autonomia construída no cotidiano. Na vida adulta, Abe e Brittany demonstram que a autonomia pode ser construída de formas diversas. Elas exercem atividades profissionais, participam de rotinas sociais e mantêm uma vida estruturada. O cotidiano delas não é centrado em sua condição, mas em responsabilidades comuns a qualquer adulto. O trabalho na área da educação reforça essa realidade, mostrando que suas contribuições vão além da curiosidade pública. Elas participam de um ambiente onde interações humanas, aprendizado e responsabilidade são parte constante da rotina. A autonomia, nesse caso, não significa independência física no sentido tradicional, mas capacidade de tomar decisões, construir uma carreira e manter uma vida funcional. Esse conceito mais amplo de independência ajuda a compreender melhor a realidade delas, sem reduzi-la a estereótipos. Entre percepção pública e vida privada real, um dos maiores desafios enfrentados por Abe e Brittany é o equilíbrio entre percepção pública e vida privada. Embora tenham sido conhecidas desde cedo, isso não significa que sua vida deva ser constantemente interpretada ou exposta. Em muitos casos, a curiosidade externa ultrapassa limites saudáveis e transforma pessoas reais em temas de discussão contínua. Ao longo dos anos, elas adotaram uma postura mais reservada, priorizando privacidade e normalidade. Essa escolha reflete maturidade e compreensão de que nem tudo precisa ser compartilhado publicamente. A vida pessoal, como em qualquer outro caso, pertence a elas e deve ser respeitada como tal. Essa separação entre imagem pública e realidade é essencial para evitar distorções. O que se vê nas redes sociais ou em discussões online raramente representa a totalidade da vida de alguém. No caso delas, essa diferença é ainda mais evidente. Uma história humana além das narrativas externas. No fim, a história de Abe e Brittany não é definida por rumores, especulações ou interpretações externas, mas por uma vida construída com constância, trabalho e relações reais. Elas representam uma trajetória humana que, embora diferente em alguns aspectos, compartilha muitos elementos comuns a qualquer pessoa: crescimento, escolhas, desafios e amadurecimento. Reduzir essa história a eventos sensacionalistas é ignorar sua complexidade. O que existe é uma vida vivida dia após dia, com normalidade, dentro das possibilidades reais. Essa perspectiva
ajuda a devolver humanidade ao que muitas vezes é tratado apenas como curiosidade pública. Mais do que qualquer narrativa externa, o que permanece é a realidade de duas pessoas que seguem suas vidas com dignidade e simplicidade. E é justamente essa simplicidade que mais contrasta com tudo o que é inventado ao redor delas.